O irmão precisar dar uma saidinha rapidinho, discretamente, saia e retorne para que não perca o estudo aqui. Mais uma etapa. Agora, eu quero falar sobre a parábola do lápis. Eu trouxe justamente comigo hoje o lápis. Eu vou falar sobre ele, fazendo uma parábola que nem Jesus fez quando ele andava com seus discípulos. Jesus havia abordado diversos assuntos dele, utilizando algo prático para ensinar e treinar seus discípulos na obra dele. Então, hoje eu quero colocar para você o assunto do lápis. E sugerindo que hoje você deve se imaginar como se fosse você sendo o lápis. Então, eu quero abordar justamente o uso do lápis, imaginando que eu sou simplesmente um lápis na mão de Deus. Então, hoje, cada um vai imaginar hoje que você que nem esse lápis aqui, que não tem utilidade nenhuma, se ele não está na mão de uma pessoa. Eu fui na casa do irmão Silvio e Ana ontem, e ela sabe fazer uso do lápis. Ela faz desenhos, mas eu digo, sem lápis ela faz nada. Mas também o lápis sem ela também não faz nada. Então precisa uma combinação entre o lápis e a mão do artista. Então, justamente hoje eu quero ensinar vocês sobre esse assunto a respeito do lápis. E quando se pensa, então imagina que você é útil hoje na mão de Deus como se fosse um lápis na mão dele. Imagina hoje que você que nem esse lápis aqui na mão de Deus, e Deus deseja fazer uso de você como um lápis para deixar a marca dele aqui nessa terra, para deixar o desenho dele aqui nessa terra, para deixar justamente o plano dele aqui nessa terra. Então Deus precisa de você. Agora, interessante, ele pode fazer a obra sem você, mas Deus se limitou ao homem. Deus até podia pregar para todos, porque ele é todo-poderoso. Mas ele, por sua vez, ele colocou a igreja, as pessoas, os cristãos, os crentes, como se fossem um lápis na mão de Deus. Agora, para o lápis ficar na mão de Deus, tem que ser disponível. Hoje mesmo eu trouxe esse lápis que estava na minha pasta, e o lápis estava disponível lá embaixo. Lá no fundo da minha pasta, o lápis lá. Disponível, esperando a gente pegar com a mão e fazer alguma coisa com ele. Então, Deus deseja que você hoje seja disponível como um lápis na mão do artista. Então, vamos abordar um trecho bíblico que facilita você entender a minha analogia sobre o lápis, ou a parábola sobre o lápis. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, nós entendemos esse trecho muito bem. Eu sou feitura de Deus. Agora, imagina que você está dizendo, feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. A minha pergunta para a igreja hoje, tanto como para a minha pessoa, quais foram as suas boas obras que você havia realizado durante essa semana? Que você podia colocar diante de você, preto no branco, as boas obras que eu fiz essa semana foi assim. Não para se gabar, mas para se avaliar. O bom time de futebol, se o time perdeu o jogo, o time tem que se avaliar qual foi
quais foram os erros que eu havia feito durante o preparo para esse jogo. Que seria para eu corrigir, para eu poder jogar melhor no próximo jogo com aquele time. Então, a mesma coisa quanto a nós, eu devo fazer uma avaliação. Será que as minhas boas obras foram realmente boas? Será que as minhas boas obras foram algo que Deus havia motivado na minha vida? Então a Bíblia fala porque somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então você foi salvo, não só para si, você foi salvo para a glória de Deus. Você foi salvo para manifestar as obras dele aqui na terra. Você foi salvo aqui para glorificar a pessoa de Deus na sua vida, através do quê? As suas boas obras. Quando Deus resolveu salvar você, quando você correspondeu com Ele já tinha um plano de antemão sobre as suas boas obras. Agora vamos examinar esse trecho bíblico agora, colocando o lápis no meio. Porque somos lápis seu. É tão incrível aqui, né? Nós somos o lápis de Deus. Agora, Deus faz com que eu seja um lápis que em si não tem valor, mas tem utilidade. O valor do lápis é simplesmente o material. O valor desse lápis daqui, eu duvido que nem chegue a R$1. Nem chega a R$1. Mas na mão de artista, a utilidade de R$1 faz diferença justamente com o desenho que foi feito. Deu para entender? Então o lápis não tem valor, mas o lápis tem utilidade, porque somos seu lápis, criados em Cristo Jesus para deixar a sua marca. Que marca você tem deixado durante essa semana como lápis na mão de Deus? As quais Deus antes preparou para que deixássemos nossa marca em outros. O discipulado, sabe o que é? Deixar a marca de Jesus na sua vida, na vida de uma outra pessoa. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele falou que nós devemos o quê? Imitar a ele. Como ele imita a pessoa de Deus na vida dele. Não fala assim? Então, Paulo deixou a sua marca em diversas pessoas. Uma delas foi justamente Timóteo. E Timóteo, por sua vez, ele deixou a marca de Paulo na vida de outras pessoas. Mas essa marca de Paulo não foi a marca dele. A marca de Paulo foi a marca de Jesus na vida do apóstolo Paulo. Então, as quais Deus antes preparou para que deixássemos nossa marca em outras pessoas. Agora veja o seguinte, nós devemos imaginar que nós somos lápis. Do mesmo jeito que o fabricante envia um lápis para ser usado pelas pessoas, Deus nos enviou ao mundo. Então nós entendemos que o lápis que foi fabricado em algum lugar. Eu não fui na fábrica para pegar lápis. Eu fui numa loja. Mas para o lápis chegar na loja, tinha que ser enviado para lá. Não é isso mesmo? Esse lápis chegou lá na loja, porque o lápis, que tem utilidade, foi enviado para uma loja, para ser vendida, para ser colocado na mão de artista, para que o artista deixe justamente uma marca. Agora veja bem, não somente que o lápis foi enviado para ser usado pelas pessoas, mas Deus enviou a nós, ao mundo, como lápis, para deixar a marca de Deus na vida de alguém. Irmãos, eu digo para você que quando me converti, quando eu fui para o seminário, eu tinha um professor, o nome dele era Chuck Driver. E Chuck Driver, ele era missionário, justamente de um país exterior dos Estados Unidos.
E quando ele dava as palestras dele, quando ele nos ensinava, eu ficava ali assim. Eu fiquei impressionado pelo conhecimento bíblico dele. Eu fiquei impressionado pela prática dele no ensinamento. Eu fiquei admirado da vida dele. Eu pensei, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser exatamente como ele é. Eu quero ser truck driver. Mas não era truck driver. Era Deus na vida dele. Isso que eu queria. Eu queria o que ele tinha na vida dele. Não para me gabar, mas para eu poder fazer a obra igual a ele. Então, um dia depois da aula, eu fui conversar com ele. E eu cheguei diante dele, não chamei ele de Chuck, porque seria mal educado chamar o professor pelo primeiro nome. Aí eu cheguei a ele, Mr. Driver, será que o senhor não poderia me discipular? Aqui na sala de aula, eu já gosto, eu acho maravilhoso seu ensinamento. Mas eu quero mais, eu não quero somente na sala de aula, eu quero andar com você. Eu quero que você dê para mim, particularmente, um ensinamento. Eu quero passar tempo com você. Sabe o que ele falou para mim? Bill, meu tempo, a minha agenda está, daí ele parou, disponível. Porque ele queria dizer que a minha agenda fechada. Mas logo eu vi que, pelos olhos dele, que ele estava imaginando algo. E quando ele chegou, ele não falou está cheia, ele falou, minha agenda está disponível. Mas eu preciso colocar para você o horário. E ele colocou 5 horas na madrugada todo dia com ele. 5 horas. Isso quer dizer que eu tinha que levantar mais cedo. E eu ia estar com ele durante 1h30, até 6h30. E depois eu ia voltar para casa, tomar café, para estar na sala de aula às 8 horas da manhã. Todo dia, menos domingo e sábado, eu estava com ele. Segunda a sexta. Ele deixou a marca dele na minha vida. Se eu tenho algo hoje de me gabar, seria a marca de Jesus na minha vida. Porque Chuck Driver, ele tinha a marca de Jesus na vida dele. Ele foi simplesmente um lápis de Deus. Ele marcou a minha vida. Hoje, ele já havia falecido. Mas ele era grande professor, grande discipulador. Ele me ajudou. O que eu sou hoje, eu devo muito para ele. Porque ele gastou 1 ano inteiro fora da sala de aula comigo, me ensinando, passando verdades bíblicas, jeito de ser melhor professor. Eu devo muito a ele hoje. Agora, minha pergunta para você hoje. Quantos de vocês estão sendo discipulados de uma pessoa que nem Chuck? Tem alguém aqui na igreja que você fica admirado pelo conhecimento bíblico dessa pessoa? Uma pessoa que você percebe que pratica a palavra de Deus na sua vida. Uma pessoa que você percebe que sempre tem a palavra na ponta da língua. Sempre tem uma resposta bíblica. Procura uma pessoa assim e fala com ela. Será que você poderia me discipular? Irmãos, eu digo hoje, se você não é discípulo e você não é discipulador, você é uma plena vergonha. Você deve ser discipulador ou discípulo. Se eu perguntar cada um aqui hoje, quem está discipulando você? O que você diria para mim? Qual seria o nome que você ia passar para mim? Quem está discipulando você? Quem está discipulando você? Quem está discipulando você? Lá no fundo, quem está discipulando você? Agora, outra pergunta mais pesada. Quem você está discipulando? Irmãos, o discipulado não é uma opção. E só requer que você seja lápis dele. Para ser discípulo de Jesus, você precisa estar o quê? Disponível, que nem esse lápis aqui. Deus está esperando pegar você para utilizar a sua vida
para deixar uma marca dele aqui na terra. Deu para compreender? O lápis é simples. Ele não tem valor, mas ele tem utilidade. Agora, vamos ver algo mais sobre isso aí. E aqui, no mundo, temos uma missão a cumprir. Eu creio que vocês já têm uma noção quanto a essa missão. Precisamos entender que há um plano de Deus sobre as nossas vidas. Agora, se eu andar aqui nessa igreja hoje, conversando com cada um em particular, qual é o plano de Deus para a sua vida hoje? O que Ele deseja de você hoje? Que seria o plano dele para a sua vida de amanhã? Então vocês percebem, a maioria não sabem o plano dele para a sua vida particular. Agora, alguns de vocês vão dizer assim, bem, o plano de Deus para a minha vida é glorificar a Ele. Muito geral. Muito geral. Nós devemos glorificar Ele. Mas qual o plano dele para que você esteja glorificando Ele? Que seria a sua maneira de glorificar a pessoa de Deus na sua vida? Precisamos entender que há um plano de Deus sobre as nossas vidas. Agora, pensando assim, veja o seguinte. Podemos fazer grandes coisas com o lápis, mas nunca devemos esquecer que existe uma mão que guia seus passos. O lápis não tem utilidade se ele não estiver na mão do artista. Então você percebe, eu estou falando algo bem simples para você hoje. O que eu estou falando para você em um português claro. Sobre algo simples, que você possa adquirir para si mesmo, que você possa se examinar, você possa se confrontar biblicamente, você pode indagar assim mesmo, será que eu sou lápis disponível na mão de Deus? Será que eu como lápis estou deixando a marca dele aqui na terra? Será que eu estou influenciando uma pessoa? Será que eu estou permitindo que a mão de Deus me pegar, me utilizar na obra dele, como se fosse um lápis? Ele deseja guiar seus passos. Então, irmão, se você não se colocar à disposição de Deus, como Ele vai guiar a sua vida? Você é que nem lápis. Agora veja algo mais. Sem uma mão, o lápis nada faz. Nas mãos de um artista, o lápis pode produzir grandes obras de arte. Quando fui na casa do irmão Silvio, ele se gabou da sua mulher de uma forma boa. Ele falou que olha, ela sabe desenhar. Ontem à noite, quando ele me levou para o hotel, ele falou, uma pena que nós não pedimos que ela faça um desenho da minha pessoa. Ele falou. Ele falou que, mas ela, olha, o lápis na mão dela, uma maravilha. Até ela pode desenhar você de uma forma boa, porque ela tem talento. Vocês sabem que nosso Deus tem talento? O talento dele, Ele quer utilizar na sua vida. Esse talento só pode ser utilizado na sua vida se você tiver justamente... você que fez isso aí? Eu posso levar comigo? Eu gostei demais. Posso levar também? Fica comigo mesmo. Você já colocou... seu nome está aqui, né? Ana. Muito bem. Então, guarde isso para mim. Eu vou levar. Eu vou colocar um quadro lá no meu escritório. E eu vou falar para todo mundo, eu sou super homem. Ótimo. Muito bem. Você colocou o cabelo demais aqui em cima. Pisou na bola. Muito bem. Ótimo. Agora, veja. Então, será que eu tenho que falar mais alguma coisa? Você percebe que sem lápis na mão dela, ela não poderia ter feito aquilo. Não poderia. Até ela podia pegar o dedo dela. Nada. Precisa lápis. O lápis precisa ser disponível na mão do artista. Grandes obras de arte. Ou seja, nós estamos na mão do artista. Quem é o artista? Deus. Agora veja o seguinte, quando se trata de artista, veja outra coisa interessante aqui. Há também uma mão sobre nossa vida.
Então, ela colocou o lápis na mão dela, saiu o desenho. Esse desenho veio da cabeça dela, porque ela imaginou como eu sou, e ela foi fazendo o desenho do meu. Foi uma coisa maravilhosa que ela fez. Algo que eu mesmo não poderia fazer. Nem o lápis sem na mão dela. Então, Deus, a mão dele está sobre a sua vida. Ou seja, essa mão nos chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Agora eu tenho uma pergunta hoje para você. Você percebe que eu estou cheio de perguntas, né? E você deve estar cheio de resposta. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vocês sabem? Vocês sabem detalhadamente o plano dele para a sua vida? Irmãos, quando me converti, eu não estava ciente do plano dele para a minha vida. Mas eu digo para você, quando me converti, eu fui lápis. Deus me pegou. E Ele mostrou para mim o plano dele para a minha vida. Ele mostrou para mim a vontade dele para a minha vida. Quando me converti, dentro de 1 ano e pouco, eu falei para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Qualquer lugar do mundo, não importa. Nenhum crente me animou. Não me animou. Mas, Bill, você é um crente, não? Como vocês sabem a vontade de Deus? Não é possível que vocês sabem a vontade de Deus. Eu sou crente há 20 anos, nem eu sei a vontade de Deus. E como vocês sabem? Você percebe, irmãos? Eu queria saber. Eu queria saber os passos dele para a minha vida. Eu indaguei ele, eu orei a ele, eu li a Bíblia, eu percebi que Deus tinha um plano para a vida do Bill. Por esse motivo, estou aqui hoje. Eu não estou aqui por acaso. Não porque ele me convidou. Eu estou aqui porque Deus colocou no coração dele para me convidar. E houve justamente um espaço onde foi cancelado um trabalho que eu podia estar aqui na sua igreja no dia de hoje. Quando eu estava em Teresina, em janeiro, eu estava lá simplesmente porque alguém cancelou justamente um convite que havia feito para comigo. Cancelou, eu fui lá. Plano de Deus. Não é plano humano. Plano de Deus. Porém, ele foi lápis. Pelo menos computador. E ele enviou para mim, justamente, e-mail, convidando, confirmando o convite que ele fez comigo lá em Águas de Lindóia. A sua vontade. Voltando para o lápis. Nós estamos na mão do artista. Não é bonito isso aí? O lápis não pode fazer aquilo sem a mão do artista. Não é lindo esse aí? A coisa linda. Deus tem o dom, ou seja, Ele tem justamente a capacidade de fazer um desenho assim com a sua vida. Agora tem outros aqui para você apreciar. Não é lindo como o lápis faz na mão de artista? Outra coisa, Deus criou todos os animais. O artista desenhou. E saiu para você apreciar. Agora, se eu tivesse colocado só lápis lá em cima e fala para você, olha, está vendo aquele bicho lá? Não estou vendo nada, só lápis. Mas o lápis na mão do artista faz grandes obras. A maioria tem medo dele, né? Mas o artista, com lápis, fez esse desenho. Nós estamos na mão de Deus, você e eu, na mão dele. Ele deseja fazer uso da sua vida. Ele deseja fazer com que você seja uma pessoa que deixe justamente a marca dele neste mundo, como foi no caso de José. Veja aqui, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizeram ao mar vermelho, ao que fez secar perante nós, até passássemos. Agora veja o seguinte, no mesmo trecho bíblico fala assim, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Agora ontem eu fui almoçar na casa da Ana e Silvio, e tinha outro casal. Aquele casal deixou marca na minha vida. Eu perguntei à irmã,
vocês têm filhos? Ela falou, não tenho filhos. Quanto tempo casado? Ela falou o tempo de casamento. E daí eu pensei, bem, ela deve trabalhar. Então, se ela não tem filho em casa, eu acho que ela trabalha. Qual o seu serviço? Onde você trabalha? Durante o ano que passou, eu não trabalhei. Outra pergunta. Então, o que você tem feito? Daí ela falou para mim sobre a doença de câncer. Ela deixou marca na minha vida. Houve momentos que ela desanimou com a doença. Mas houve outros momentos que ela confiava mais em Deus. Houve momentos que o marido ficou abalado quando ele ouviu que a sua mulher tem câncer. Irmãos, eu digo para você, veja bem, a mão forte numa pessoa. Ela compartilhou coisas comigo, coisas maravilhosas. Inclusive, ela passou para eu ver uma foto dela careca. Eu acho que quando ela ficou careca, houve momentos de desânimo. Imagina, você tem cabelo lindo. Imagina você levantando hoje careca, não seria feia? Mas ela, na mão de Deus, falou ao meu coração, ela deixou a marca dela na minha vida. Irmãos, quando eu saio de um trabalho como foi feito durante essa semana, eu saio mais rico do que quando entrei. Porque tantas pessoas nessa igreja já deixou a sua marca na minha vida. Cada casa onde eu fui convidado para um lanche, para almoçar, alguma coisa assim, deixou marca na minha vida. Cada família. Você percebe, nós devemos ser que nem lápis. Todas as pessoas que têm me convidado, é um lápis na mão de Deus. Convida Bill para a sua casa, faz coxinha para ele, faz quibe para ele, faz lasanha com frango para ele. Percebe, irmãos? Deus tem sido maravilhoso. Eu fui na casa do irmão Jaime. Pastel. Eu falei para ela, pastel de queijo. Ela fez 3 tipos de pastel com queijo. Queijo prato, queijo mussarela, queijo mineiro. Ela, mão de Deus sobre a vida dela. Ela, na cozinha dela, ela foi lápis. Eu vi ela lá. Ela conversava comigo. Mas, ao mesmo tempo, ela com lápis estava na mão de Deus. E Deus colocou aqui, faça pastéis bons para ele. E ele pediu queijo, dá para ele 3 tipos de queijo. Dá queijo mineiro, mussarela e queijo prato. Percebe, irmãos? A mão de Deus. Uma coisa simples. Será que você não pode fazer alguma coisa na sua casa para servir outra pessoa? Algo simples. Não precisa ser algo grande. Agora veja, vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre, na mão de Deus. Josué, por sua vez, ele foi discipulado por Moisés. Não foi por acaso que ele era colega de Moisés, porque Deus tinha plano a respeito da vida de Josué. Agora, na vida do seu pastor, ele deve estar ciente que Deus tem plano para a vida dele com algumas pessoas aqui nessa igreja, pessoas chaves, pessoas que são nem lápis, onde ele vai utilizar justamente os talentos que Deus havia lhe dado para que você possa se colocar na mão de Deus. Veja a pessoa de Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos, ou seja, as varas. Quem permanece em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora veja, eu sou o artista, Jesus está dizendo. E ele está dizendo que você é justamente o lápis. É interessante. Você percebe como estou mexendo aqui com parábola de lápis? Eu acho que Deus está permitindo que eu faça isso. Eu estou seguindo justamente o modelo dele. Ele falou, eu sou a videira. Então todo mundo naquele tempo sabia o que era videira. Vós sois ramos. Agora veja aqui que ele fala.
Porque sem mim nada podeis fazer. Se você não se colocar na mão de Deus, nada que você possa fazer, nada. Sem Ele, você zero. Agora veja, outra maneira. Sem o artista, o lápis, nada posso fazer. Se não fosse a mão da Ana, nós não teríamos esse desenho hoje. Se não fosse a mão dela. Mas eu acho que na casa dela houve justamente um lápis disponível ali. Não sei quanto ela pagou pelo lápis. Mas o lápis não tem valor. O que tem valor? Quando o lápis está na mão dela. Agora veja, sem Deus, nada possamos fazer. Agora veja outra coisa que vai facilitar nosso estudo. A mão de Deus nos guia, nos conduz, nos protege e nos sustenta. Ele é meu guia, então Ele vai me conduzir. Ele me protege. Ele justamente me sustenta. Que nem o pai ao lado do seu filho. Agora veja o seguinte, Salmos 18, 16. Do alto estendeu a mão e me tomou. Vocês sabem que um dia eu estava no meu carro dirigindo de Chicago para Detroit. E não estava pensando em Deus, mas Deus com a sua mão, Ele estendeu a mão dele e Ele me alcançou ali. Agora veja o que Ele fez. Ele estendeu a mão e me tomou e tirou-me de muitas águas. E as muitas águas estão me afundando. Mas Deus estendeu a mão. Ele colocou a mão assim. E eu correspondi com Ele. Ele estendeu, eu recebi. Hoje Ele está estendendo a mão para você. Você está correspondendo com Ele? Você está dizendo, Deus, pega a minha mão. Estou vendo a tua, por favor. Pega a minha mão. Eu quero ser lápis hoje. Eu quero deixar marca hoje. Eu quero deixar a tua marca aqui nessa terra. Agora veja algo a mais. Sem a mão de Deus, não temos muita chance de conseguir vencer muitos dos obstáculos que surgem diante de nós. Irmãos, sem a mão dele, você não vence nada. Você já perdeu o jogo. Você não tem como ganhar. Você não tem como vencer sem a mão de Deus na sua vida. Agora, houve uma pessoa fundador de luteranismo. O nome dele realmente era Lutero, né? Mas o que eu achei interessante, o que ele falou. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Conheço bem o meu Deus. Agora, quando eu conheci ele, eu não tinha ideia nenhuma sobre a sua igreja. Mas eu tenho confiança na pessoa de Deus que vai me conduzir. Até Deus, muito obrigado que eu estou aqui nessa igreja durante essa semana. Porque ela deixou marca na minha vida. Há pessoas que têm me abraçado nessa igreja durante essa semana, deixou a sua marca na minha vida. Você sentado durante 1h15 minutos, ouvindo a gente falar de Deus. Você, pela sua disposição de passar a semana toda aqui comigo, deixou a sua marca na minha vida. E como? Porque você demonstrou interesse de ouvir a palavra de Deus. Você quis abraçar a palavra. Você passou toda a noite aqui comigo. Não é fácil. 6 dias, 6 noites aqui nessa igreja você passou comigo. 1h15 minutos cada vez. E hoje, 2 vezes hoje de manhã. 2 vezes que eu estou aqui passando para você justamente uma mensagem para que você seja simplesmente o quê? Lápis disponível na mão de Deus. De vez em quando, preciso parar de escrever. De vez em quando, Ana tem que deixar a lápis de lado. De vez em quando ela não pode utilizar aquele lápis mais. Ela não pode utilizar porque ela precisa também apontador. Eu não sei se você tem apontador na sua casa, tem ou não tem? Apontador tem sua utilidade, é necessário. Então eu quero utilizar o apontador agora. Parábola
do apontador. O Bill está cheio de parábola. Lápis, apontador. Agora veja bem, o apontador, o que ele faz? O grafite quebrou. Como eu posso utilizar esse lápis se quebrar grafite? Será que ela podia fazer aquele desenho? Mas o lápis tinha que passar um pouco de sofrimento. E às vezes você precisa passar pelo apontador. Às vezes Deus coloca para nós justamente uma prova diante de nós que parece algo para me desanimar. Mas Ele não quer desanimar você. Ele quer que você seja bem afiado. Ele deseja que você seja justamente o grafite bem afiado para você poder deixar uma marca mais clara nessa terra. Então vamos avaliar algumas coisas sobre isso aí. O apontador faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado e bem melhor para ser usado. O lápis sofre. Agora, eu não contei para todo mundo aqui, mas em 1975, no Alto Rio Mararí, na fronteira de Venezuela, a minha filha Sara, faleceu. Ela tinha 2 anos e meio. Ela faleceu lá nas selvas, picada por cobra surucucu. A noite que ela faleceu, eu peguei o corpo dela, levei ela para a cozinha. Ela tinha 2 anos e meio. E eu deitei ela lá no balcão. Eu peguei uma bacia de água. Eu lavava o cabelo dela pela última vez. Porque o pai todo dia lavava o cabelo dela. Ela não deixava mais. Eu que lavava o cabelo dela. Naquela noite eu fiz questão que eu queria lavar o cabelo dela pela última vez. Eu deixei ela bem bonita como ela era. Foi uma prova. Grafite quebrou. Deus me colocou no apontador, ela faleceu, para que eu seja mais útil na mão dele hoje. Irmãos, às vezes algo vem na sua vida que você não entende. Você pensa que Deus fez algo mal com você. Você fica falando, cadê Deus? Deus não curou a minha filha. Ele não fez o milagre como ele fez lá no Novo Testamento. Eu não creio mais em Deus. Ele me deixou abandonado. Mas não foi isso não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto de antemão conheceu, para predestinar, para ser predestinado a ser conforme a imagem de Cristo. Irmão, se há algo de bom na minha vida, é Deus, a imagem dele. Porque quando eu nasci com imagem desfigurada. Imagem de Deus, mas desfigurada. Mas quando Deus invadiu a minha vida, quando houve conversão na minha vida, quando Ele entrou na minha vida, Ele recuperou a imagem dEle na minha vida. Hoje, eu sou lápis. Eu sou lápis disponível na mão de Deus e de vez em quando Ele precisa afiar a minha vida. Para eu poder melhor ser útil na mão dele. Agora, bem melhor para ser usado na mão do artista. Esse desenho que ela fez, eu não vejo hora de mostrar para minha esposa. Mas não foi lápis. O lápis foi disponível na mão da Ana. Eu não vou me gabar do lápis, não. Eu não vou falar para aquela que a lápis era cor vermelha, esse tamanho, muito bonito, e a lápis me anima tanto. Eu entrei na casa dela, eu não podia ver a hora de ver um lápis na casa dela. O lápis, eu quero ver a lápis na casa dela. O lápis, é maravilhoso o lápis. Não. Na mão do artista, o lápis
tem beleza. Se você não se colocar na mão de Deus hoje, você não vai ser uma pessoa bonita. Você continua sendo uma pessoa feia. Mas Deus quer fazer algo na sua vida no dia de hoje. Agora veja algo a mais aqui. E assim também Deus faz com você justamente o que nós havíamos abordado. Às vezes Deus quer nos tratar, nos corrigir, nos transformar e tirar do nosso caráter tudo que não é útil para o seu reino. Veja algumas palavras aqui. Primeiro, Ele quer tratar comigo. E não somente que Ele quer tratar comigo, mas Ele quer me corrigir. Porque o Bill não é perfeito. O Bill tem defeitos ainda. Mas Deus trata comigo. Ele está me corrigindo. Ele está transformando a minha vida dia a dia, que se chama santificação progressiva. Agora, qual o objetivo? Veja que Ele quer tirar do meu caráter aquilo que não é útil no reino dEle. Por esse motivo, precisa apontador. E quem sabe, talvez hoje, você tem que passar pelo apontador. Ou talvez amanhã, mas um dia você vai passar apontador. Talvez você já passou apontador, mas não houve valor para você porque você recusou. Você não aceitou o que você passou. Aí você vai passar novamente, porque Deus está chamando a sua atenção hoje, para que você possa ser justamente um lápis bem afiado, para fazer justamente a obra dele. Eu não quero ser inútil na mão de Deus, eu quero ser útil. Agora veja outro aqui. Saiba suportar algumas provações e dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Então, uma prova, uma tribulação, isso facilita você ser mais conforme à imagem de Cristo. Você será mais afiado e preparado para enfrentar as mais diversas situações da vida. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar como se alguma coisa estranha vos acontece. Irmãos, nós temos justamente provações em nossa vida. Você até poderia dar um testemunho hoje de algo que você passou, de algo que influenciou você ser mais útil na mão de Deus, porque você passou essa prova na sua vida. Agora veja Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o machado, não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Ou seja, nós estamos tratando justamente sobre outra parábola, a parábola de machado. Quando estive entre os índios, quando eu fui lá, eles não tinham machado. Eles não sabiam o que era machado. Machado é algo fabricado pelo civilizado, não é isso mesmo? Mas o índio, ele não tinha. Então aquilo facilitou a vida dele. Só que ele não aprendeu logo no início. Quando eu falava para ele, você precisa afiar. Você não pode usar sem cuidar bem esse machado. E o machado tem que ser no lugar disponível para você utilizar. Você não pode jogar em qualquer lugar. Mas o machado é útil na mão daquele que sabe utilizar machado. Mas se o machado não tem justamente aquele corte mesmo, leva mais força para você cortar a madeira. Então veja, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, veja então se deve pôr mais força. Ou seja, terá que trabalhar muito mais. E ou seja, veja, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Ou seja, é mais inteligente de planejar antes de agir. Agora, ontem eu falei com um colega aqui, ele vai permitir que eu falo o que foi falado ontem, eu vou falar hoje.
Tinha um irmão que me levou para a sua casa ontem, ou aliás antes ontem, e eu vi que o tanque de combustível era quase vazio. Inclusive, para mim, só tinha vapor. Só tinha vapor. Mas só chegamos à casa dele numa boa. Mas eu conversei antes de chegar lá, olha, vai deixar você em mão. Mas ele, não, eu vou abastecer depois do nosso almoço porque eu sou com pressa. Depois do almoço eu entrei no carro para ir para o hotel e nós paramos no meu caminho. Acabou combustível. Só tinha vapor. Agora veja bem, o inteligente, ele vai planejar antes de agir. Agora, quando eu digo isso, não somente ele que faz, todos nós fazemos isso, não é isso mesmo? Você já havia feito algo que não saiu bem porque você não planejou? Irmãos, certa vez eu preguei uma mensagem e não saiu boa, porque não houve uma adequada preparação. Mas essa mensagem hoje, uma preparação detalhada. Inclusive tão detalhada, nem vou terminar. Porque isso é uma série de mensagens sobre o lápis. Jesus, quando ele deu seu sermão no monte, não foi esse tamanho não. Foi assim. 5, 6, 7 de Mateus. O falar de Jesus. Eu estou imitando ele. 5, 6, 7. Eu acho que eu vou terminar com talvez 5,5. Agora, vamos ver mais alguma coisa antes de terminar a nossa mensagem aqui hoje. Deus trata, restaura, transforma, cuida daquele a quem ama. Se Ele está tratando com você hoje, diga assim, obrigado Deus, está preocupado comigo. Ele restaura a sua vida. Ele transforma a sua vida. Ele cuida a sua vida, porque Ele ama você. Trata, restaura, transforma, cuida, porque Ele ama você. Eu vou terminar com esse trecho bíblico aqui. Como? 11:10. Obrigado, pastor. Gentileza sua. Muito bem, mais 10 minutos então. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por Ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo o que recebe por filho. O Senhor corrige a nós. Agora, se você não tem passado pela correção de Deus na sua vida, eu quero alertar você, você nem é crente. Porque Deus corrige seus filhos. Os filhos que eu criei eram meus filhos. Foi minha obrigação de ensinar meus filhos, repreender meus filhos, corrigir meus filhos, educar meus filhos. Não era minha obrigação de ensinar o filho do vizinho. Não era minha responsabilidade de repreender o filho do meu vizinho. Não era para eu corrigir do filho do meu vizinho. Não era para eu treinar ele. Era para eu corrigir meu filho. Eu sou filho de Deus, então não espero dele correção. Por que eu preciso de correção? Pecador. Eu não cheguei ainda. Longe de onde eu devo estar. Mas devido ao fato que Ele me trata, Ele me restaura, Ele me corrige, Ele faz com que eu possa compreender justamente o plano dEle. Mas, irmãos, às vezes eu tenho cuca dura. Às vezes eu falo para Ele, não quero viajar. Irmãos, eu não gosto de viajar. Não gosto mesmo de viajar. Eu só gosto de chegar. Porque viagem é uma droga, realmente é uma droga. Eu vou sair daqui 3:30 do hotel amanhã, 3:30. Sabe que eu vou chegar em casa terça-feira, 4:00. 36 horas de viagem. Eu não gosto, não aceito, acho terrível. Mas para ser útil na mão de Deus, eu preciso passar uma provação.
a provação de ficar em São Paulo 11 horas antes do próximo voo. É uma provação mesmo. Porque São Paulo não é brincadeira, não. Mesmo que você fique no hotel lá, não é coisa boa. Não é. Porque de dia, ficar no hotel de dia é uma droga. Mas o pior, ficar no hotel, aliás, no aeroporto pelo dia. Então, não tenho muita opção. Mas eu estou aqui devido à aprovação de Deus na minha vida, porque eu quero ser justamente um lápis disponível na mão dele. Ou seja, o Senhor corrige ao que ama, açoita todo o que recebe por filho. Ou seja, pois o Senhor corrige quem? Quem ele ama. Castiga quem ele aceita como filho. Então, se você está sendo disciplinado hoje, olhe para ele e diga para ele, obrigado, Deus. Está me tratando corretamente. Eu quero ser que nem ti, eu quero ser que nem teu filho. Eu quero seguir os passos dele. Sabe que o passo de Jesus, ele sofreu? Quando você fala que você quer ser nem Jesus, você está convidando problemas. O Jesus não tinha problemas nessa terra. Jesus, por sua vez, ele foi justamente um lápis na mão do Pai dele. Ele não fala, não como eu quero, mas como tu queres. Cada vez que você está tomando a ceia do Senhor, lembra que Jesus foi lápis. Ele falou assim, não como eu quero, mas como tu queres. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade. A minha comida não é o pão aqui em volta de mim. A minha comida, a tua palavra, a tua vontade para a minha vida. Agora veja o seguinte. Coisa boa é estar na mão, ou seja, nas mãos do oleiro, porque cada dia ele nos faz melhor. E certa vez eu estava num lugar onde estava fazendo vasos de barro. Mas, irmãos, é uma arte de ver isso aí. De ver alguém que faz um vaso bonito. Quando está começando, parece uma coisa feia. Mas depois de um tempo, sai um vaso bem bonito. Mas antes de ser útil, tem que passar pelo forno. E o forno dói. Imagina você um vaso de terra, um vaso de barro, e você tem que passar, não somente ser formado por ele, você precisa também passar pelo forno também, para você poder ser o quê? Melhor na mão dele. Agora, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que está errado. Agora, tem que apagar, né? Agora, veja o seguinte. Eu vou parar com isso aqui. Está vendo esse lápis aí? Esse lápis tem borracha. Agora, esse lápis aqui não tem borracha. Então, eu não gosto desse tanto. Porque não tem borracha. Quem que pega esse lápis aqui, ele tem que ser tão disponível que vai fazer a coisa certa sempre. Mas de vez em quando, o lápis fica brigando com o artista. E sai um erro. E precisa utilizar borracha. Sabe o que é borracha para você? É você pedir perdão, arrepender-se. Então veja, borracha, e ela apaga o risco errado. Às vezes você deixa outra pessoa pegar o lápis. Às vezes você é um lápis na mão do mundo. Às vezes você é um lápis na mão do diabo. Então quando você se deixa disponível para o mundo, e você coloca de volta para você ser o quê? Disponível para Deus. Você precisa apagar a marca que não glorificar a pessoa de Deus. Isso se chama o quê? Confissão. Nós devemos confessar nossos pecados. A borracha para mim representa arrependimento e confissão. Muito bem. Falta 2 minutos, talvez uma ou duas perguntas sobre o lápis. Alguém tem pergunta que quer fazer sobre o lápis ou sobre a armadura de Deus que foi abordado na primeira aula? Alguém?
Tem 2 minutos. Só levantar as ou duas mãos perguntas. que a gente leva o microfone. Então, o professor foi bom, né? Entenderam tudo. Parabéns para o Bill. Muito bem. Então, vamos orar, então? Vamos. Ok. Eu pedi 2 motivos que as crianças descessem um pouquinho antes. Como nós estivemos toda semana falando sobre família, uma conferência de família, eu gostaria, na medida do possível, as famílias estivessem juntos agora, tá? Se você pudesse deslocar aí para perto do seu familiar. Nós não poderíamos passar sem esse tempo de intercessão pela família. O pastor Bill deixou muito claro e frisou: famílias fortes, uma igreja forte, uma sociedade forte. Se você pudesse deslocar para perto da família. Isso. Obrigado aos filhos que estão descendo aí da galeria e alguns que estão subindo. Ok. Isso. Bom demais. Quem não estiver com alguma família aí, pode se juntar com uma, tá? Tem aqui a dona Antônia com... Oh, meu Deus. Fugiu o teu nome, querida. Perdão. Mayra. A dona Antônia com a Mayra aqui, pode se juntar. Se alguém não estiver com a família aí, pode se juntar com alguém, tá bom? Vamos ter esse tempo, irmãos, de oração? Queria que todos nós orássemos nesse momento. Nós temos ainda um tempo. E que pelo menos alguém da família intercedesse agora de uma forma audível, tá? Para que os outros da família ouçam. Mas vamos ter esse tempo pedindo a Deus que traga mudanças profundas. Eu creio que a boa parte dos irmãos que estão aqui estiveram pelo menos um dia aqui na conferência. E eu tenho certeza que foram desafiados. Eu saio dessa semana com não só desejo, mas muitas mudanças. Ontem, antes de deitar, a gente estava conversando, eu e Priscila, muitas coisas precisam mudar na nossa vida, na nossa família. Então, eu creio que os irmãos também estão sendo desafiados pela palavra de hoje também. Então, vamos ter esse tempo de intercessão. Depois o pastor Bill estará orando e a gente tem mais um momentinho que eu gostaria que os irmãos permanecessem e depois a gente encerra. Pai Celeste, nós queremos agradecer-te, ó Deus, nesse dia, depois de uma semana tão abençoada pela tua palavra, como ela nos confrontou, como ela nos motivou, como ela nos ajudou, como ela nos encorajou, como ela nos instruiu, para que nós possamos ser famílias que contribuem para a nossa igreja local com uma força divina. Essa força divina é a tua palavra. Ela é suficiente para a nossa vida. Teu Espírito nos capacita. E oração facilita que nós possamos ter uma vida vital diante de ti. Eu quero agradecer-te, ó Deus, pelos pais, pelos filhos dessa igreja, que tu estejas fazendo com que cada um seja justamente um lápis na mão do artista. Que a vida possa deixar justamente uma marca de Cristo na sua família.
e que essa marca seja realmente repetida diversas vezes em outras famílias. Pedimos a tua bênção sobre o pastor dessa igreja, também sobre o pastor Tiago, a sua esposa, pelos presbíteros, diáconos, professores, sobre as pessoas que têm sido úteis a Deus, na tua mão aqui nessa igreja. Ela acabou de pouco tempo comemorar 50 anos aqui nesse local. E se não fossem, ó Deus, famílias dedicadas, famílias disponíveis, famílias sérias sobre a palavra de Deus, nós não estaríamos nesse local no dia de hoje. Mas alguém suou, alguém deu seu sangue, alguém deu seu tempo, alguém deu suas orações, alguém deu seus talentos, alguém deu também ao Deus seu tesouro, para que nós possamos utilizar esse local como local de ensinamento, local de louvor. Se não fossem as famílias dedicadas, a força de família nessa igreja, ela seria uma igreja fraca, ela seria uma igreja desfeita. Agora, Deus, tu sabes que ela não é perfeita. Tu sabes, ó Deus, que ainda existem famílias nessa igreja que têm problemas na sua vida e precisam de soluções. Pedimos a Deus que aquilo que foi falado durante essa semana seja algo de valor para suas vidas. Agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pelo privilégio de eu ter estado aqui durante essa semana toda. Deus, estou saindo daqui amanhã com as bênçãos de Ti, ó Deus, derramadas sobre a minha vida, primeiramente pelo pastor Antônio, a sua família. E depois o pastor Tiago, a sua esposa. E outras famílias a mais, que me convidaram para suas casas, que me levaram para lanchar à noite. Pai, eu quero agradecer-te por tudo que tem sido fornecido, para eu ter um bom tempo aqui com os amados irmãos. Deus, facilmente eu posso me retirar dessa igreja, mas a igreja jamais poderia ser retirada do meu coração. Ela está bem fixada dentro do meu coração, ó Deus. Eu vou ter lembranças boas. Eu vou ter, ó Deus, lembranças de boas experiências aqui nessa igreja, através de famílias, através de filhos que me abraçaram aqui, ó Deus. Eu quero agradecer-te pelo privilégio que tu tens me concedido de estar aqui no meio desses irmãos preciosos. Eu peço, ó Deus, que durante essa semana que está diante de nós, tudo que foi transmitido, ensinado, instruído a nossa vida, que seja uma parte da nossa vida nessa semana e as semanas que vêm de outras vezes diante de nós. Abençoa, ó Deus, a minha viagem para os Estados Unidos amanhã. Faz com que eu possa ser útil, ó Deus, nas tuas mãos. Enquanto estou aguardando um voo, ó Deus, faz com que eu seja realmente sensível às pessoas em volta de mim. Leva-me, ó Deus, com paz e segurança para eu poder abraçar novamente a minha esposa. E Pai, hoje eu quero também lembrar as pessoas que estão no Nepal. As pessoas que têm sofrido, ó Deus, o terremoto lá. Mais do que 2.000 pessoas já falecidas. Há pessoas chorando hoje porque perdeu o amado. Perdeu alguém, ó Deus, da sua casa, da sua família. Um amigo, a mãe, pai, filho. Pai, nós pedimos a favor dessas pessoas lá. Faça com que logo mais eles possam receber o socorro devido, ó Deus, para a sua necessidade. Eu vi tantas fotos hoje na televisão, ó Deus, sobre aquilo que eles haviam sofrido. Pai, nós pedimos a tua graça derramada sobre eles. Que esse sofrimento, ó Deus, chame a atenção a eles, que eles possam clamar a Ti, ó Deus. Nós pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém, aleluia, amém. Amém. Gostaria de chamar o conselho aqui na frente, rapidamente. Pastor Bill, continue aqui. Por favor, irmãos, os presbíteros.
Pastor Bill, este é o conselho da Sexta Igreja. Está faltando só o 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Está faltando ninguém. Isso. Estamos completos aqui. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão. E se o convite foi aceito lá em 2013, foi também porque esse conselho deu o ok para que o irmão também estivesse aqui. E eu gostaria de convidar o presbítero Humberto, que é o vice-presidente do conselho, que intercedesse agora pela vida do irmão. Conforme eu disse, eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados pela vida do Senhor, por esse lápis nas mãos do Senhor. Tá? Então, eu gostaria que o presbítero Humberto intercedesse, agradecendo a Deus pela vida do irmão, pela vida da esposa, pelo retorno, apesar do irmão ter orado, mas receba agora essa oração da liderança dessa igreja com toda a gratidão. Senhor Deus, nosso Pai amado, primeiramente nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que tivemos, ó Pai, de por esses dias estar aqui com o nosso irmão Bill, nestas palavras, nestas palestras, ó Pai, que certamente, Senhor Deus, foi bastante desafiadoras para as nossas vidas. Mas, sobretudo, Senhor Deus, nós queremos neste momento te pedir, ó Pai, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos faça diferentes para com as nossas famílias, para com os nossos filhos, para com as nossas esposas e esposos, ó Pai, das nossas irmãs, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trabalhando o nosso espírito, a nossa alma, para que possamos agir conformes a Tua palavra. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida preciosa do pastor Bill. Te pedimos, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida dele, sobre Amém. a vida da sua esposa Nancy, sobre a vida de todos os seus filhos e familiares, ó Pai. Te agradecemos muito, ó Pai, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a sustentar a vida dele. Continue, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, lhe dando sabedoria, conhecimento para transmitir a Tua palavra. Agora, Senhor Deus, também te pedimos a Tua boa mão, que o Senhor o leve, ó Pai, até a sua casa, no seio Amém. da sua família, e protegendo-o, livrando de todo mal, de todo perigo, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querida. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Nós já vamos Obrigado. terminar. Obrigado. Irmãos, independente, como que eu vejo que Deus vem confirmando algumas coisas conosco. Já há uns 4 domingos atrás, eu venho conversando com a Késia. Aí essa semana, antes do estudo de ontem, a Eucilene me procurou. E nós vamos começar hoje a lançar um desafio muito bom aqui, principalmente para os pais. E principalmente para os pais de crianças ainda que não são alfabetizadas. Nós vamos incentivar os pais a gravarem um vídeo, ensinando seus filhos a recitarem versículos bíblicos. E nós vamos, vai ser sempre coisa rápida, entre o intervalo do culto para a escola dominical, nós vamos então soltar esse vídeo com as crianças recitando os versículos, tá? Vocês podem mandar para este endereço aqui os vídeos, que é o endereço do Vitor, que trabalha lá com a parte de som. Gravou durante a semana o vídeo, por favor, encaminha para o Vitor, tá? Tá aqui o endereço. E nós vamos soltar sempre no intervalo daquele período da escola dominical, dos avisos e tudo. Vai ser coisa bem rápida, mas eu creio que isso incentivará os pais a ensinar os filhos e também os filhos aprendendo as escrituras. Então nós vamos dar o pontapé hoje, só que ao vivo. Quero chamar aqui o Filipinho. Filipinho, por favor. Pode ser no colo do pastor? Vamos começar então?
Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino. E agora, para sempre. Amém. Amém, amém. Oi? Ó. Tem mais um aqui, ó. Em todo tempo. Em todo tempo, meu amigo. Provérbios 17 e 17. Eu alegrei. Alguém quando me disseram, Alto. vamos à casa do Senhor. E o aquele que não ama? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. E o lâmpada? E o lâmpada? Lâmpada? Hã? Para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E o Senhor é meu pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me falta lá. E o celebrai com júbilo? E o celebrai? Celebrar com júbilo ao Senhor todos os trabalhadores da terra. Servir? Ao Senhor, Agora alegria. falo cantai para terminar. Bem alto, bonito, sozinho. Cantai, Bem bonito. cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Todas as terras. Irmãos, é isso que nós queremos. Oi? Tá. É isso que nós queremos. Eu sou de uma época, e olha que eu não sou tão maduro, segundo o pastor Bill, que na escola dominical as crianças cantavam, participavam aqui com toda a igreja, e nós queremos então incentivar. Por favor, pais, ou mãe, ou pai, ou tio, ou avô, grave o vídeo, encaminhe para esse endereço aqui, e já a partir de domingo que vem nós estaremos colocando o vídeo. Se quiser a criança falar ao vivo, ok também, tá bom?